Olá pessoal, bom dia. Na nossa aula de história de hoje, a gente vai continuar falando sobre a época do Brasil colonial. Desta vez, a gente vai falar sobre o Quilombo dos Palmares. Vocês lembram que a gente já falou sobre o Quilombo dos Palmares e qual foi sua importância, só que hoje a gente vai falar com mais ênfase, com mais foco, ok? Vamos lá? O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo já existente na América Latina. E qual era a função do quilombo? Era simplesmente receber escravos que fugiam dos maus tratos e da coroa portuguesa. Então, a função do quilombo era essa: receber escravos que fugiam. A gente tem aqui uma foto de como está o Quilombo dos Palmares atualmente. Hoje ele é localizado em União dos Palmares, na Serra da Barriga. Só que essa é uma foto recente, ok? Não é uma foto do período do Brasil colonial. Lógico que é uma réplica, algumas coisas que estão aqui são réplicas de como era antigamente. Mas essa foto aqui é uma foto recente. Então, o Quilombo dos Palmares, ele fica localizado hoje em União dos Palmares, na Serra da Barriga, aqui no estado de Alagoas. E na época, ele chegou a reunir 20 mil habitantes. E esses 20 mil habitantes não eram só escravos. Eram ex-escravos, eram amigos dos escravos, índios, entendeu? Índios que também fugiam dos maus tratos, porque vocês sabem que o Portugal enriqueceu a partir dos índios e dos negros. Teve cerca de 20 mil habitantes, como eu já falei, e aproximadamente ele foi criado em 1597, ou seja, depois de 97 anos que o Brasil foi descoberto em 1500, foi que se iniciou os trabalhos no Quilombo dos Palmares. Alguns estudiosos dizem que o Quilombo dos Palmares surgiu bem antes disso aqui. Eu creio que foi bem antes de 1597. E deu esse nome, Quilombo dos Palmares, porque o lugar era cheio de palmeiras, essas palmeiras gigantes. Então tinha muita palmeira em volta do lugar. Aí por isso que colocaram o nome de Quilombo dos Palmares, porque existia muita palmeira naquele lugar. A coroa portuguesa. E quem era a coroa portuguesa, professor? A coroa portuguesa nada mais era do que quem governava na época do Brasil colonial, ou seja, os portugueses. Eram eles quem governavam, era eles quem mandavam e desmandavam aqui, entenderam? Então, o que foi que eles fizeram? Eles escravizaram os índios. Quando os índios eles começaram a morrer, a diminuir a quantidade de índios por conta das doenças, por conta da miséria, por conta dos maus tratos, por conta das guerras que os índios eles não ficavam calados, né? Eles se revoltavam contra os portugueses, só que os portugueses eram mais fortes porque os portugueses possuíam armas de fogo, né? Então o índio ele ficava em desvantagem, porque o índio tinha o arco e flecha, né? Isso tinha as armas que eles produziam e os portugueses não. Os portugueses tinham armas de fogo. Então os índios sempre ficavam em desvantagem. A coroa portuguesa se aliou aos bandeirantes. E quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes era quem ia à guerra, quem ia procurar os escravos que fugiam. E muitos bandeirantes foram até o Quilombo dos Palmares para invadir o Quilombo dos Palmares para trazer os escravos de volta. Só que muitos dos bandeirantes
Não esperavam que o Quilombo dos Palmares tivesse tanta segurança. Como assim, professor? Segurança. A segurança que eu falo é que o Quilombo dos Palmares, ele não era só apenas um lugar aonde os negros ficavam com medo e fugiam para se esconder. Era um lugar de muita segurança. Aqui eu tenho uma fotografia de uma réplica de um dos quilombos que já existiu aqui no Brasil. Não é isso? Os quilombos, eles eram mais ou menos dessa maneira. Eu tenho certeza que essa fotografia é do Quilombo dos Palmares, porque do jeito que é descrito lá nos textos, tá aqui. Então, eles tinham 3 muralhas de madeira em volta. Então, eram 3 muralhas, 3 grandes muros em volta, ó. Então, para poder entrar, chegar aqui dentro, eles tinham que passar essas 3 muralhas, além de várias armadilhas. Essa aqui, ó, esse negócio pretinho aqui, esses buracos pretos são armadilhas. O que é que tem dentro desses buracos pretos? Tem vários pedaços de madeiras pontiagudos. Então, todas as vezes que alguém tentava entrar por aqui, pisava em falso, caía dentro do buraco e morria. Por quê? Porque quando caía dentro do buraco, o corpo era todo perfurado com madeiras, com pedaços de madeiras pontiagudas. Assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Estão vendo isso aqui? É um pedaço de madeira pontiagudo, o buraco era cheio disso. Então, quando eles pisavam, eles não sabiam onde era o buraco, porque o buraco era coberto de mato, era coberto de capim. Quando eles pisavam, eles caíam e morriam. Então, muitos morreram, muitos que tentaram invadir o Quilombo dos Palmares morreram nesses tipos de armadilha aqui. Fora essas armadilhas, tinham várias outras armadilhas. Então, para poder entrar aqui dentro, passava por muita coisa, por muita dificuldade. E muitos nem conseguiam, acabavam morrendo antes de invadir o Quilombo dos Palmares. E como era a alimentação no Quilombo dos Palmares? Bom, eles sobreviviam a partir da agricultura, ou seja, eles plantavam, eles comiam aquilo que eles plantavam. Só que o que eles não conseguiam como é que eu posso dizer? O que eles não conseguiam plantar para poder consumir, eles tinham que conseguir de alguma forma. Então o que é que eles faziam? Eles roubavam roupas, eles desciam o Quilombo dos Palmares, visitavam as vilas para roubar roupas. Muitas vezes, o que é que eles faziam? Eles pegavam vários sacos de farinha, vários sacos de feijão e descia para poder vender, para poder conseguir dinheiro. Porque, querendo ou não, eles não teriam como sobreviver apenas do plantio, da agricultura. Eles tinham outras necessidades, né? Isso, necessidade de roupa, eles tinham necessidade de comer outra coisa que não seja do plantio. Então, eles tinham sempre 2 opções. Ou vendia, eles já tinham, aí eles desciam para vender, lógico que eles desciam com a maior segurança, ou eles roubavam. É isso, eles usavam cavalos para roubar. Com certeza eles tinham cavalos, eles tinham muita coisa que foi roubada. E a liderança. Como eu já falei, a liderança no Quilombo dos Palmares, primeiro foi Gangazumba, depois foi Zumbi e a sua mulher Dandara. A Dandara é mulher de Zumbi, ok? Então, como eu já falei, Gangazumba ele liderou por um tempo, mas ele foi morto pelo seu sobrinho Zumbi. Ele foi envenenado pelo seu sobrinho Zumbi. Só para relembrar, por que Gangazumba morreu? Gangazumba queria fazer um acordo com a coroa portuguesa, né, isso? E Zumbi achou aquilo uma traição, achou aquilo que esse acordo não seria um acordo
positivo, que a coroa portuguesa apenas estava tramando alguma coisa. Então, o que foi que Zumbi fez? Zumbi apenas envenenou, creio eu, que a comida do seu tio. E quando o tio de Zumbi desceu para fazer o acordo com a coroa portuguesa, quando Gangazumba desceu para fazer o acordo com a coroa portuguesa, Gangazumba acabou que morreu. Aí tem duas histórias. Ou Gangazumba morreu envenenado, ou Gangazumba morreu porque a coroa portuguesa matou ele. E o que é que Zumbi... E por que Zumbi fez isso? Zumbi fez isso porque Zumbi tinha medo que o tio descesse, né? E a coroa portuguesa acabasse matando ele ou acabasse fazendo com que ele dissesse aonde ficava o Quilombo dos Palmares. Porque até aquele momento ninguém sabia onde ficava o Quilombo dos Palmares. As pessoas só sabiam, a coroa portuguesa só sabia que que os negros estavam fugindo e se escondendo em algum lugar. Entenderam? Aí quando Zumbi matou seu próprio tio, envenenado, ele tomou o lugar do tio. Então ele foi líder. Só que Zumbi ele foi morto também, né? Zumbi foi morto. Ele foi morto e foi degolado, ou seja, tiraram a cabeça dele e colocaram em uma praça para todas as pessoas verem que o maior líder do Quilombo dos Palmares morreu. Então, para as pessoas terem uma prova, né, isso foi que eles fizeram. Pegaram a cabeça de Zumbi e fizeram uma exposição da cabeça dele numa praça em Recife. Nesse meio tempo, Dandara também se matou. O que foi que aconteceu? Ela viu que o Quilombo dos Palmares estava acabando, né? Que estava tendo muita guerra, que era o fim do Quilombo dos Palmares. O que foi que ela fez? Quando ela viu que estava em uma emboscada, ia ser capturada novamente, ela preferiu se suicidar do que continuar a ser escrava. Então ela se matou e para vocês verem como era a época do Brasil colonial, né? Ela preferiu morrer, se matar, do que continuar viva e ser escrava. Então, esse foi a história dos 3 líderes do Quilombo dos Palmares. Dandara, pessoal, ela apenas não era mulher de Zumbi, ela também era uma líder. Naquela época, o líder do Quilombo dos Palmares é sempre a mulher, nunca é o homem, entendeu? Zumbi ele foi considerado líder porque ele lutou muito. Mas quando a gente vai falar de liderança mesmo, quem liderava naquela época era sempre as mulheres, nunca eram os homens. Creio eu que por conta do machismo de muito tempo, né, se coloca-se Zumbi como alguém superior do que Dandara. Mas quem liderava mesmo o Quilombo dos Palmares, segundo os historiadores, era Dandara, ok? E o dia 20 de novembro é considerado o dia da consciência negra, porque é o dia que Zumbi morreu. A cabeça dele foi exposta em uma praça pública, em uma praça muito movimentada em Recife, como eu já falei para vocês. Essa é uma imagem, é um desenho, ok? Não é uma foto da época, não. E aqui, pessoal, é o Quilombo dos Palmares atualmente, né? Como ele está atualmente. Fiz uma visita com os meus alunos do 4º ano do ano retrasado, aqui, e a gente tirou algumas fotos. Tinha um guia turístico, ele explicava as coisas tudo direitinho pra gente, então muita coisa do que eu tô falando aqui, eu aprendi lá com ele falando, ok? E essa foi a nossa aula de hoje de história, ok? Então eu espero que vocês tenham aprendido comigo. Foi bem rapidinho para vocês, para não ficar muito extenso, e até a próxima aula de história.